Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui a mais uma aula no nosso canal. E hoje a gente vai trazer o seguinte tema aqui para você: três erros que até auditores experientes cometem. Então vamos lá, sabe aquele auditor que audita há anos, domina normas, processos, técnicas, mas que por algum motivo aí a auditoria não é tão eficaz quanto deveria? Então, a gente vai trazer aqui para vocês esses três erros que esses auditores experientes ainda cometem e que pode sim colocar aí toda a sua credibilidade em risco. Então, vamos lá. Mas antes, se é a primeira vez aqui que você está assistindo uma aula minha, que eu sou a Fernanda, e da Ana, que somos especialistas aqui em sistema de gestão integrado e auditorias, a gente já vai pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like nesta aula que você está assistindo aqui hoje, para mais profissionais aí da área de qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho também ter a oportunidade de assistir essa aula aqui e ativar o sininho, porque só quem se inscreve e ativa o sininho vai receber aí todo o conteúdo que a gente colocar novo aqui no nosso canal, combinado? E semanalmente a gente faz isso. Então vamos lá para o nosso objetivo de hoje, tá? Vamos te mostrar esses três erros que até auditores experientes cometem e como esses deslizes aí prejudicam a efetividade e a credibilidade da auditoria. E aí, gente, qual o objetivo aqui dessa aula? Gerar essa reflexão, um aprendizado prático e saber aí o que não deve cometer quando você está auditando. Combinado? Então vamos lá Então, para o primeiro erro já. A Ana vai falar um bora já pouquinho também. falar, hein? Bora já falar desse primeiro erro aqui, né? Que é desconhecer o plano de auditoria. Então, a gente sabe que muitos auditores, eles chegam lá no dia da auditoria e não estão com um plano completamente internalizado, ou seja, não leram aquilo e não internalizaram, né? Eles sabem onde eles vão auditar, mas não estudaram a fundo ali as interfaces, os horários, os responsáveis. Resultado disso, chegam em um setor e acabam perguntando itens previstos para outra área ou para outro momento, inclusive, porque às vezes você está auditando processos diferentes, mas até mesmo no mesmo setor, né? E às vezes até em outros processos, né? Perdendo tempo, acabam improvisando ou até se desculpando e tentando reorganizar ali a rota da auditoria naquele momento, naquela hora, durante o processo de auditoria. E isso gera uma percepção aí de desorganização, tanto para quem está auditando ali, quanto para a equipe que está acompanhando, né, aquele processo, para quem está sendo auditado, quanto também para quem está acompanhando, tá? Então, se você não domina o seu plano de auditoria, você já começou a auditoria com risco de fracasso, tá? Então, aqui é uma frase para vocês estarem sempre na mente, tá? Então, qual é a nossa recomendação? Então, a Fê falou que a gente vai falar sobre reflexões e principalmente como que a gente evita isso, né? Independente se você é ou não é um auditor líder daquela auditoria, né? Porque às vezes, mas eu não sei, eu não estudei a fundo porque eu não sou auditor líder, é outra pessoa, então é ele que cuida do plano, né? Eu estou aqui só para entrar nos meus processos, mas não é bem assim, tá? Independente se você é ou não auditor líder, antes de qualquer auditoria que você vá fazer, estude bem o seu plano, como se você fosse realmente aplicar para uma prova importante, tá? Então faz ali seu mapa mental da auditoria, onde que vai começar, o que que você precisa observar, com quem você vai falar, tenha isso em mente sempre. Dá uma revisitada antes de você iniciar aquele processo que está ali na véspera, né? Então, estuda ele bem antes e sempre antes do processo dá uma olhada para você revisitar e relembrar, né, aquilo que você está auditando naquele momento, né? Tenha sempre, gente, parece bobagem, né, besteira, às vezes até a gente falar isso, mas tenha sempre a versão atualizada e visível do plano com você. Porque às vezes lá na reunião de abertura teve alguma atualização, você está com o plano que foi acordado inicialmente, e aí já modificou, e aí pensa na desorganização que acaba acontecendo ali, né, durante o processo. Então tenha sempre a versão atualizada. Modificou ali na hora, mesmo que seja rabiscado mesmo, tá, gente? Atualiza ali, tem isso sempre
com você, tá? E use esse plano como ferramenta de gestão da auditoria. Respeite ali os horários, respeite os tempos que estão previstos ali para cada processo, tá? E não é só um anexo do processo, ele realmente é útil se você usar ele com inteligência, tá? Porque quem domina o plano domina o processo de auditoria e isso vai transparecer, sim, um profissionalismo seu, tá? Se você souber exatamente o que você vai fazer quando as pessoas vão começar a te ver como um profissional melhor, combinado? Então, falamos aqui do primeiro erro. Bora para o segundo, Fê? Vamos lá. Qual é o segundo erro, tá, gente? Só fazer perguntas fechadas ou baseadas em norma. Já vimos muito isso acontecer. Muitos auditores se limitam ali a perguntar como é que você atende ao requisito X, esperando ali que o auditado responda como se fosse um auditor também. Isso, gente, acontece muito com auditores técnicos que dominam aí a norma, mas esquecem que o auditado não é obrigado mesmo a conhecer os requisitos como o auditor conhece. E a gente ainda diria aqui, né, Ana, nem o auditor precisa saber de cor. É claro que com a naturalidade ali de tanto que ele audita, ele acaba sabendo mesmo, já correlacionando o requisito com aquilo que ele está verificando no processo, mas nem o auditor precisa ter isso de cor. Então, assim, vou trazer um exemplo para ficar fácil aqui para você. Como você atende ao requisito 851 da ISO 9001? Imagina você, como auditor, perguntar isso para o auditado. É claro que vai acontecer o seguinte: o auditado vai travar, gente, não sabe do que se trata, isso gera aí uma tensão desnecessária. Pode até ser que o auditado conheça, tá, gente? Reconheça, mas assim, não é natural, não é normal reconhecer. Então, perguntas fechadas também, tá? A gente falou que tanto baseadas em normas ou perguntas fechadas, muito auditor também comete esse tipo de erro. Você tem o procedimento? Ou você registra isso? São perguntas que acabam limitando ali a resposta, ou seja, o auditado, né, vai responder sim, não, que são as perguntas fechadas. E aí, o que geralmente acontece quando você comete aí esses erros, tá? Bloqueia aí a fluidez da sua conversa, né, da sua auditoria ali, causa esse desconforto para o auditado e impede que você, como auditor, entenda o processo de uma forma mais natural, como é que de fato ele funciona. E o auditado ali, ele fica realmente se sentindo testado, analisado e não tem aí uma auditoria fluida, tá? Então, por isso que a gente traz essa frase aqui de impacto, né? Você não está ali como auditor para provar conhecimento técnico, mas para entender e avaliar. Perguntar bem é auditar bem. Então, o que a gente recomenda aqui, o que você precisa fazer? Comece com perguntas abertas, como, por exemplo, assim, como funciona esse processo aqui no seu dia a dia? Ou seja, independente do processo que você está auditando, você faz ali a sua apresentação, né? E aí você já pergunta, como é que funciona o seu processo aqui na sua rotina? O que faz com que tem, o que te faz aí que você tem algum desvio? São perguntas mais abertas para que de fato o auditado ali, ele responda de uma forma clara ali e discurse, né? Então, assim, depois, com base nas respostas que de fato o auditado te deu, você, como auditor, que vai conectar com os requisitos da norma e investigar, verificar aí a conformidade, não perguntando se ele atende ao requisito XYZ. Isso torna aí a sua auditoria mais natural e reveladora e relevante também, tá? Então vamos para o Então, terceiro item aí, o terceiro erro. bora para o terceiro erro aqui, né? Que é não dar feedback real ao auditado. Ou seja, que seja claro e construtivo aí no final da auditoria, tá? Muitos auditores, por medo, às vezes até de desagradar ou acharem que não é o momento de falar e tal, eles deixam de apontar pontos importantes e pontos de atenção, falhas percebidas e oportunidades de melhoria ali no momento da auditoria, né? E aí o resultado é um feedback superficial e genérico. Lá no final você fala, foi tudo bem, vocês estão no caminho certo. E aí o resultado é a equipe auditada saindo com uma sensação de que a auditoria foi pro forma, né? Ou seja, foi só para constar, e a pessoa perde a chance ali de gerar um valor real para o auditado, né? Feedback, frase ali para vocês, né? Feedback não é crítica,
é transparência no processo de auditoria. Então, a gente precisa estar sempre falando o que a gente está verificando para que o auditado sinta ali conforto, né? E entenda o que está acontecendo, tá? Porque o bom auditor, ele transforma a organização com responsabilidade. Então, o que a gente sempre recomenda, tá? Sempre declarar as suas constatações no momento da auditoria e trazer observações ali construtivas com base em fatos, em evidências, né? Com uma postura profissional, tá? Então, você dá exemplos concretos do que você viu, explicar o porquê que você identificou, então, trazer ali o fundamento e realmente transparecer ali o que aconteceu real, né? E aí, outra coisa que é importante, por que a gente fala de falar no momento da auditoria? Tem também auditor, que é um erro aqui, né? Que diz isso, foi tudo bem, vocês estão no caminho certo, chega lá no final, na reunião de encerramento, aparece uma não conformidade, uma oportunidade de melhoria para o processo, e as pessoas ficam, mas como assim, né? Durante a auditoria, ele falou que estava tudo certo, e aí agora apareceu um ponto de atenção. Então, muitas vezes fala, também porque eu não tinha fechado ainda, então eu só fechei depois. Mas espera aí, se tinha algum ponto de atenção, algo que você iria verificar em outros processos, é importante que você relate ao auditado, mesmo que isso ainda não tenha sido fechado, a constatação. Mas fala, olha, aqui tem um ponto de atenção, eu vou precisar verificar em outros processos, e aí pode ser que isso seja uma não conformidade, uma oportunidade de melhoria, ou pode ser que em outro processo eu consiga fechar o ciclo da conformidade e isso não apareça, mas pelo menos não ficou nenhuma surpresa para o final, tá? Então, a gente precisa declarar sempre no final, dando esses exemplos, tá? E a gente precisa dizer aquilo que precisa ser dito, não dá para ter medo do que aconteceu, ou falar, meu Deus, será? E tal. Então, a gente precisa dizer isso de forma clara. Isso é respeito, tá? Isso é um sinal de respeito para quem está ali com você e por quem está, de fato, querendo a melhoria, né? E isso é o que vai trazer a melhoria para aquele processo. Porque se existe alguma oportunidade, a gente precisa relatar, tá? Então, obviamente, sendo sempre profissional, claro e respeitoso quando a gente dá esse feedback durante o processo de auditoria, que é trazer realmente a visão do que aconteceu ali naquele processo, tá bom? Então vamos lá, né, gente? A gente sempre gosta de, nas nossas aulas, ir direto ao ponto aqui. Então vamos fazer um resumo aqui, né? E recapitular esses 3 erros que a gente acabou de ver, que muito auditor, inclusive experiente, comete, que é não conhecer bem o plano de auditoria, o que leva aí à desorganização e à perda de tempo. Segundo erro, fazer só perguntas fechadas ou baseadas na norma, o que dificulta a comunicação e limita aí a sua coleta de evidências como auditor, e não dar feedback real e construtivo aí durante o seu processo de auditoria, o que reduz aí o valor e a relevância da auditoria para a organização. Então, a gente gosta de trazer aqui, evitar esses erros pode parecer super simples, né? Nessa aula que a gente acabou de apresentar aqui para vocês, mas faz uma diferença enorme na sua imagem como auditor, na eficácia do processo e no valor que você está entregando quando você faz esse processo de auditoria, tá? Então era aí essa mensagem que a gente queria que vocês também gravassem aí, para não cometer esses 3 erros, mesmo que você esteja iniciando aí na sua auditoria, tá bom? E aí, gente, para finalizar aqui, né, a gente quer agradecer você ter chegado aqui até o final. Se você gostou dessa aula, já deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha isso para que nosso conteúdo chegue para mais pessoas, para outros colegas auditores. Conta aqui nos comentários qual desses erros você já viu acontecer, né, ou até já cometeu sem perceber, como é que você lidou com isso, tá? Vamos trocar experiência aqui, porque a gente só cresce como auditor aprendendo com a prática e, obviamente, com os nossos erros também, tá? E com os erros dos outros, por que não, né? Então, se você quer entrar também em um ambiente com simulações todos os meses, onde é permitido errar, para que você, na hora H, não corra esse risco de errar também, então a gente vai deixar na descrição aqui desse vídeo o link para você entrar no programa Auditor Especialista e nos encontrar ao vivo aí durante 12 meses para simular bastante, trocar bastante experiência e conversar sobre o processo de auditoria e o seu desenvolvimento, tá bom? A gente
se encontra lá dentro do programa Auditor Especialista, ou então aqui no próximo vídeo. É isso aí, gente. Até breve aí. Tchau, tchau.